Amém? Cumprimento a todos com a paz. Amém? Podem tomar seus assentos nessa noite. Me deixe magra nessa foto, no nome de Jesus. Gente, eu estou bonita hoje? Oh, benção, glória. Deixa eu fazer uma declaração. Eu amo vocês, viu? Amém? Glória. E eu sei que a recíproca é verdadeira. Sim ou não? Eu já subi aqui chorando. Porque eu me senti na minha casa. E hoje é o segundo ano que nós estamos aqui. Parece faz muito tempo, né, bispa? Ela disse faz tempo. É o segundo ano ou não é, gente? Glória seja dado. E quando entrei dentro do avião, lógico que quando a gente sai para um congresso desse, nós oramos, nós buscamos a palavra, nós perguntamos ao Senhor qual é a palavra que Ele quer falar com a igreja, não aquilo que a gente estuda. Porque a gente está cansado de palavras de efeito sobre o altar. É verdade ou não é? Eu estou cansada. E eu quero que nessa noite não seja a minha voz, mas seja a voz do Espírito Santo que vire uma chave na sua vida. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Quero agradecer ao Senhor pelo pastor dessa igreja, por essa mulher tão amável, a bispa Tânia, que prontamente nós conhecemos ano retrasado na escola de profeta ali, Judá Bertelos, e Deus fez essa aliança. E eu sei que esse ano tem mais gente. Vou colocar até o óculos para enxergar direito, gente. E eu contei um testemunho ano passado sobre os meus filhos. Quem estava aqui ouviu, amém? Eu quero dizer que eles estão no 3º semestre. Para a glória de Deus, aleluia. Ele tem dentro de 84 alunos de uma sala de medicina, ele tem se destacado, aleluia. E ele tem passado em tudo que ele se propõe a estudar dentro da faculdade. É o 3º semestre, mas hoje ele passou o dia todinho dando aula para o primeiro semestre que entrou. Só Jesus que faz essas coisas. Olhe para o teu irmão e diga: meu Deus é o teu Deus que muda repertório de história. E eu creio nessa mudança aqui. E tem minha filha, né, que é estudante de psicóloga também. Mas, gente, eu tenho dito a ela: estou com um problema em casa. E ela olhou e disse: mãe, o que é? Porque, gente, você começou a estudar e você quer que eu entre dentro dos padrões da psicologia. Não está dando certo, não. Aleluia. É um na alimentação e outro na psicologia. Meu esposo olhou e disse assim: mas o espiritual ainda é a gente que comanda aqui na casa, viu? Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou alegre. Quero deixar aqui um abraço do meu esposo, dos meus filhos. E eu queria já navegar aqui na palavra. Quando eu vinha dentro do avião, eu acho que quem fez a logística sabia que a gente ia ficar tudo aparelhado nas cadeiras só, não foi, bispa? Aleluia, gente. E o avião que caiu semana passada, vamos falar, né, para rir. E eu olhando, eu dizia, sempre quando eu estou ali em Ribeirão, quando tem um convite, eu digo: gente, pode deixar que eu vou para Viracopos. Eu vou de ônibus, vou de carro, mas não quero sair de Ribeirão de avião, não. Porque sempre é o porte menor e eu viajo naqueles voos ali direto. E quando caiu, eu disse: Senhor, quantas vezes eu entrei ali e entrei com a presença do Senhor, pedindo o socorro de Deus, mas aquelas pessoas não tiveram oportunidade. Como Deus deu livramento a outros que iam embarcar, uns amigos nossos como o pastor Eliseu Rodrigues, que entra dentro do voo e não entrou. E eu dando a palestra essa semana, e eu tive que olhar para aquelas pessoas em pânico e dizer: meu filho, você não é peru, não vai morrer na véspera. Você só vai morrer no dia que estiver determinado. Se tem propósito, fique firme, que não chegou o seu tempo.
Louvado seja o nome do Senhor. E meu esposo disse assim: amor, será que eu vou e passo? Eu disse: rapaz, não sei não. Se for, vai orando aí, porque eu já estou pronta para ir para o céu. Aí meu filho olhou assim: misericórdia, manhã, nem me formei. Eu disse: calma, meu filho, eu vou e volto em segurança. Encontrei dentro do voo essas abençoadas. E eu olhei para ela e disse: ainda bem que é azul, né? Oh, glória! Jesus é bom e misericordioso. Fizemos um voo tranquilo, não foi? Rapidinho. Meu irmão, eu tive, há 2 meses atrás, nós estivemos em Portugal, ali na São Portugal. E onde a gente foi tomada de território. E nós tivemos tanta turbulência dentro do avião, 9 horas, viu? E eu disse: Senhor, segura aqui esse avião. E nós, no último dia do encerramento, na manifestação dos dons que estava sobre aquele ginásio ali em Lisboa, uma pessoa no meio do evento, ela veio rastejando, que nem uma cobra. E aí as meninas olharam: vai tu. Eu disse: eu vim para interceder pela pastora, eu estou aqui de plantão, mas não gosto muito não, mas eu vou, né? Tem que ir, né? Fui. Quando chegou lá, aquele que estava sobre aquela moça olhou, fixou bem nos meus olhos e disse assim: eu vou lhe pegar no voo. Eu só fiz olhar, eu disse assim: eu só fiz olhar se eu nem discuto com você, porque eu tenho um dono. Colocamos as mãos daquela moça, a entidade que estava ali, repreendemos. E não é que no meio do voo o bicho não veio? E quando nós assentamos naquele lugar, eu passei 9 horas do voo passando mal. E eu disse: Senhor, fizemos o trabalho, executamos o trabalho, o que é isso? E eu ouvia ele dizer: eu estou aqui. Eu disse que eu ia entrar no voo e eu estou aqui. E de repente eu me levantei, não consegui almoçar, fui ao banheiro. Quando eu voltei do banheiro, o Senhor disse assim a mim: filha, você tem uma identidade. Use a identidade que eu lhe dei. Porque essa identidade vai fazer você descansar e vai fazer ele recuar. Eu voltei, sentei. E quando olhava, a pastora Karen estava do meu lado. E ela, a mulher estava vizinho. São voos internacionais, intercalado 3 poltronas, 2 corredores. Eu estava na ala esquerda, a moça estava no meio comigo. Eu estava no corredor, ela no corredor, parelhada comigo. Ela atravessou o celular, deu à pastora que estava na janela, mas não tocou em mim. E ela dizia assim: quem vocês são? Irmãos, pensa numa coisa terrível. Ela dizia: eles estão todos aqui dentro do avião. E ela veio para me matar. E a pastora Karen começou a conversar. E eu disse: pastora, não converse. Ela disse: há uma opressão aqui. Eu disse: eu sei. Mas não me pergunte, que eu só posso responder quando eu estiver no solo brasileiro. Tivemos uma experiência muito forte ali, onde aquela moça dentro do avião foi tomada pelo espírito de loucura. E da boca dela eu ouvi: eu não disse que entraria no voo com você? E naquele mesmo instante, irmão, parecia que eu fiquei invisível aos olhos daquela entidade. Ela conversava com o lado e eu parecia invisível. E aquela mulher começou a dizer coisas que não tinha conexão com nada. Eu só me virei e disse: de onde é que tu vens? Ela disse: eu venho lá daquele estado que derrubou tudo na chuva. Ela disse: eu venho. Ele respondeu: eu venho do Rio Grande do Sul, aonde eu destruí. E ela olhava para mim e dizia: não vou falar mais nada, porque eu tenho tanta raiva de você. E eu ouvindo calado, olhando, orando, de repente dentro daquele voo, aleluia, eu senti a presença do Espírito Santo entrar no voo, aleluia. E ele disse assim: ele disse que vinha, mas antes que ele chegasse eu já entrei com você.
para garantir a tua estabilidade. Não tenha medo. E ele lembrou-me que eu tinha uma identidade. Quantas vezes nós esquecemos o que nós temos? Aleluia. Abra as vossas Bíblias. Olha o que o Senhor me deu. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Vamos repetir? Eis que tudo se fez. Novo é diferente de renovo e de novo, ok? Ele está dizendo que se fez algo diferenciado. Entramos no carro com o pastor e a bispa, e a bispa, né, as obreiras do Senhor nessa tarde. E eu falava para o Senhor, me dá uma palavra direcionada naquilo que eu estudei, Senhor. E eles começaram a falar e nós falamos a tarde todinha e eu estava sendo ministrada. E o Senhor me trouxe a esse versículo aqui de Paulo sobre identidade. E o Senhor me levou a Gênesis capítulo 1, quando eu vi a árvore entrar com a maçã, eu disse, mas era tu que eu estava pensando? E eu dei uma risada, a bispa olhou, o que foi? Eu disse, olha, a pregação está ali, olha. É ela que está ali, porque Deus, Ele confirma aquilo que Ele quer tratar conosco nessa noite. E eu quero dizer para vocês, começando aqui essa ministração, que você tem identidade. Amém? E eu quero dizer uma coisa nova, Ele já fez. Mas se você não estiver dentro do governo de Deus, você vai acreditar nas mentiras de Satanás, naquilo que ele fala ao teu respeito. Se eu não estiver agregada dentro deste plano, eu acredito em qualquer coisa que ele vem dizer ao meu respeito. Mas hoje nós estamos aqui para qualquer circunstância e para qualquer situação dizer que nós somos filho herdeiro, comprado, lavado, redimido com preço de sangue, e que Ele já fez a coisa nova. Ele nos dá o direito de sermos chamados filho. Você é filho. De Rebaracamandalarabaya, Orebacalarasúria. Quando eu vejo o portador, eu vejo Paulo escrevendo 13 epístolas, só 2 epístolas, Paulo vai dizer que ele é servo. Ele diz isso na igreja de Tessalonicenses e aos Filipenses. Mas ele vai começar todas as cartas dizendo, eu, apóstolo Paulo, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Ele estava aclamando a sua identidade. Ele estava dizendo, não foi o homem quem me escolheu, mas foi o Eterno que me resgatou. Ele comprou, e Ele me comprou e pagou bem pago. E eu tenho uma identidade, ninguém pode tirar aquilo que me foi dado como DNA, direito do, aleluia, do dono da vida. Quando eu vejo isso, nós vamos observar que ele vai comparar a coisa nova, a nova criatura com a nova criação. Ele diz assim em Gênesis, que a terra estava sem forma e estava vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não havia nada. E ele começou a descrever, separando dia, separando noite, fazendo o que ele apraz. E ele fazia e depois retornava a fazer. Mas chegou um momento que ele diz, vamos fazer um homem à imagem e semelhança, aleluia, a minha imagem e a minha semelhança. E ele olha para o barro, ele olha para a terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Segundo a ciência, existem 200 tipos de argila.
200 tipos de argila, somente 8 tipos servem para fazer vaso. Se você está aqui nesta noite, é porque primeiro Ele lhe escolheu, e Ele está lhe dando fundamento para equipar a você a ter uma identidade dele, nele, por Ele, com Ele. Camarada, eu estou sentindo tanto Jesus aqui. Olha, porque tem muita gente acreditando na mentira que Satanás está dizendo ao teu respeito, lhe confundindo com a realidade. Você não é da realidade, você faz parte de uma verdade que lhe liberta. Qual é a verdade? Ele diz: eu sou. E se eu sou, você é. Se eu tenho, você tem. Aleluia. Se eu posso, você pode. Aleluia. Essa é a verdade. Comigo você tem tudo, e sem mim nada você pode fazer. A realidade não pode impedir a verdade que está sobre a tua vida. Eu vejo diante do dia que o Senhor olhou e disse: façamos o homem. Ele escolheu fazer, e Ele escolheu a argila boa. Olhe para o teu irmão e diga: você é material de justiça de Deus para confrontar o teu adversário. Aleluia. Ele constrói o homem. Aleluia. E Ele faz exatamente algo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz, Ele dá vida, Ele faz andar. E a inocência do homem, aleluia, estava pairada sobre o jardim do Éden. Aí Ele disse: aleluia, eu estou fazendo o homem para ele dominar sobre os mares, sobre os peixes, sobre os animais. Ele é dominador. Ele tem o domínio, Ele tem essa possessão, é herdade dele, aleluia. E por Ele ter este domínio, eu vou fazer para Ele uma adjuntora. A Bíblia diz que a adjuntora vem da palavra, que se agrega àquela que anima, aquela que ajuda, aquela que leva para frente. Pois é, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, mas Ele dá um porém, e Ele dá um alerta no meio do jardim do Éden. Ele diz: somente da árvore da ciência você não pode tocar, para que você não conheça os tipos de morte, que são 3 que nela. Ele está dizendo: eu ordeno que vocês estejam aqui. Um relacionamento dentro do paraíso. Toda tardinha, o hino, o gesto foi louvado aqui nessa noite. Toda tardinha eles vinham para conversar. Adão, aonde tu está? Aleluia, a conversa era acessível. O que é que Deus estava estabelecendo? Ele estava dizendo: eu quero é a tua sinceridade e a tua comunhão. O que eu quero de você é uma conversa, é relacionamento. E o que o diabo tem mais feito é destronar esse relacionamento que você tem com Deus. E eu quero dizer pela autoridade do Espírito que esse relacionamento, nesta noite, ele vai ser ativado de uma maneira extraordinária. Shobekalaramahaya. Ribiadarashuria. Quantas pessoas estão procurando congresso, chavões, palavras de efeito que mude a circunstância? Eu tenho uma palavra de efeito para a tua alma nessa noite. Ele não quer experiência de terceiro, Ele quer se relacionar com você. Ele nunca quis o sacrifício de Abraão, Ele queria Abraão. Ele não quer o teu sacrifício, Ele quer o teu relacionamento com Ele. Ter altar para ministrar para os outros, precisa ter altar primeiro dentro de casa. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eita, harabaia. Escute isso.
Você sabe o que aconteceu? Há uma sentença dentro do Éden que foi quebrada. O que foi quebrado? A falta de obediência gerou o pecado que entrou por causa de um homem. O plano era perfeito dele. Adão era tão inocente, mas Eva, que não tinha roupas sobre o seu corpo. Mas a partir do momento que eles tocaram no impuro, que eles entraram pela rede da desobediência, que quebraram um princípio, a sua nudez veio a aflorar. A sentença é dada ali mesmo. O Senhor chama Adão. Se você olhar, não há uma condenação em Adão. Há um relacionamento de pai para filho. Ele não está condenando Adão a morrer. Ele está condenando Adão a viver os seus dias e agora cumprir, aleluia, o que ele fez, o que ele transgrediu naquilo que ele foi chamado para ser como homem. E ele olha, e o diabo olhou. A Bíblia não diz, mas eu quero dizer, são palavras minhas, que o diabo olha lá para o jardim do Éden e diz: frustrei o plano dele, interrompi o plano dele, influenciei o plano dele na criatura, ou seja, aleluia, a criação é frustrada diante da criatura que ele formou. Eu induzi. O Senhor pergunta: Adão, aonde tu estava? E ele disse: Senhor, eu estou nu, por isso eu me escondi. O Senhor está sempre buscando um relacionamento, mesmo depois, quando você erra ou quando eu erro. Ele não lhe rejeita, porque você e eu somos imagem e semelhança dele. Você entende isso? Você entende que o diabo da tua alma, o inimigo da tua alma olhou e disse: ela e ele não é mais eternamente dela. Eu fiz uma ruptura, não dá mais para ele ser eternamente sua. Ele diz: eu rompi com essa frase. Não é mais eternamente sua. Aí ele está olhando e está dizendo: aleluia, levanta a tua mão. Porque na tua vida, na tua história, ele não deu ainda a última palavra. Ainda que esteja tudo fora do lugar, ele não deu ainda a última palavra. Há um aval de Deus que treme o meu coração nessa noite, em dizer a você: ele não deu ainda a última palavra sobre este assunto. E porque ele não deu ainda a última palavra, levante-se para ouvir o que ele vai dizer a você nessa noite. Diga: não é sobre o que dizem de mim, é sobre o que ele diz. Nós, como seres humanos, nós temos uma tendência de querer achar, ou seja, criar asa naquilo que os outros dizem ao nosso respeito. Aí ele está dizendo: nessa noite não é aquilo que estão vendo a teu respeito, é o que eu sei. Quem é você? É o que eu sei. O preço de resgate é o que eu sei ao teu respeito. É por isso que é inconfundível a escolha dele ao teu respeito. Ele vai chamar Adão, e no meio disso tudo, ele vai dizer: vem cá, olha, Adão, do suor do teu trabalho tu comerás. Eva, em dores de parto, grandes dores tu terás filho. E ele vai sentenciar a serpente
e dizer: tu que andava de galho em galho, agora tu vai rastejar. Só que ele vai olhar novamente e vai dizer outra coisa. Ele diz agora: aleluia, tenho algo para dizer, uma advertência aqui com vocês nesse jardim. O que é, Senhor? Está vendo, Adão? Pois é do homem, que dentro do ventre dessa mulher, de uma mulher, vai nascer um. Vai nascer um. Vai nascer um, aleluia, que ele vai esmagar a sua cabeça. Ele levanta um plano salvífico emergencial para que haja saída pelo relacionamento que ele tem com o homem. É por isso que no meio dos seus triviais errôneos da desobediência, há uma saída pela misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que lhe dá uma saída de sobrevivência. E o que é que está acontecendo? Isaías é um homem de posses, que vive do primeiro capítulo até o 6, como alguém anfitrião dentro da casa do rei, que é o seu primo Urias. É alguém que estudou em escola forte, é alguém que é qualificado, é alguém agora que está sendo sacerdote para dentro do reino. Mas o Senhor olha para Isaías e está dizendo: você tem todo tipo de estudo, mas eu te constituí como profeta. Você procurou uma identidade, mas eu vou achar aqui no capítulo 6 quem é você diante da mesa. Você é profeta. No capítulo 6 vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor assentado. A identidade de Isaías vai aflorar no capítulo 6. E ele vai dizer: eis-me aqui, não tinha condição. Isaías se proporciona meia hora de silêncio lá no céu. Ele olha e ele vai estabelecer dizendo: envia-me a mim. Mas ele denota que é alguém que vive no meio de povo impuros. E ele começa a sua identidade a aflorar como profeta. No capítulo 43, verso 18, 19, ele vai dizer: não lembreis das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Aí ele vai olhar e vai dizer: eis que ele está fazendo uma coisa nova. Porventura tu não ver a luz? O profeta messiânico estava respaldado lá em Gênesis capítulo 1. Ele disse isso lá: e eu vim para preparar o caminho, que a luz vai chegar. Oh, rebacandalarabaia. Oh, chamando. Oh. Aí quando eu abro 2 Coríntios, eu vejo Paulo com a identidade formada, dizer: aleluia, aleluia, louvado. Ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele está dizendo a ruptura, aquilo que foi quebrado no Éden, aquilo que o Velho Testamento não conseguiu homem algum. O Filho de Deus, dentro do ventre de Maria, chegou. E ele chegou, aleluia, para confrontar com aquele que disse: rompeu o trato de eternamente. Ele está dizendo: nascerá luz, e esta luz está incumbido de nos ligar novamente. Urai, camando. Dá para você adorar? Curve a sua cabeça por um minuto, porque você foi ligado novamente.
Oh, Abacam. Uribacaia, dá para você se alegrar. Você não tinha direito, mas Ele lhe ligou eternamente. Orei, amanto, alária, bacalabaia. Eu sinto Ele nessa noite. Oh, eu sinto Ele dizendo: eu estou tirando as mentiras e trocando pela minha verdade. Como Adão eu vim, Gemaria, para estabelecer na tua história o novo. Você vai sair daqui cheio, porque a tua identidade é definida. Adore a Ele por um minuto, adore. Ubris. Eu estou sentindo Ele. Kamandara Charaminai, Orebalarabaia Súria, Rebai Choria Maia, Kemidilarabaia Séria. É a palavra mais de efeito. É a cruz do Calvário, é o sacrifício dele para lhe devolver a identidade e a forma de você viver. Ele está dizendo: filhos, vós sois fortes, porque eu venci o maligno. Filho, contigo não há derrota, porque eu te chamo mais do que vencedor. Ô filho, eu te dei chave, a chave do meu reino, que acessa qualquer porta. Ô filho, eu te chamo de herdeiro. Choricamando larapaia, richarabacandaia, rei choramando, chuide calaramarabaia. Porque você está tão apavorado do que as pessoas acham ao teu respeito. Chamando lerabaiaxária. Eu sinto Deus aqui desenterrando identidade. Decamandalarabaiaxária. Deixa eu lhe dizer algo. Ele estava dentro, aleluia, de um padrão. Aleluia, aleluia. Aquele homem estava tão convicto que estava crendo no Deus que ele servia. Aquele homem chamado Saulo, diz a Bíblia no capítulo 8, que ele assiste toda a morte de Estevão. E ele diz assim: ainda é pouco, eu sirvo a um Deus e eu quero agora enriquecer aquilo que eu aprendi. E ele vai até a liderança, até os pretores da cidade e diz: dai-me carta para me pegar a igreja, o povo da igreja do caminho, porque chamava aquela igreja de caminho. Eu quero carta, porque eu vou interditar esse povo aqui contra aquilo que eu acredito. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você tem uma identidade definida, não é o teu irmão, é o próprio Deus que desce, aleluia, para falar ao teu respeito. É Deus que toma o confronto, é Deus que vai pelejar por você. Eu quero dizer aqui que aquilo que você não pode contra a lei, Ele vai descer por conta da identidade que você tem. Eu estou sentindo Ele na casa. Quantas vezes nós queremos dar um de valente e nós vamos. Deixa eu lhe dizer: valente não é aquele que vai, aleluia, aleluia, recebe e bate de volta. Você precisa ser valente para se calar e deixar Ele responder por você. Aleluia. Essa é a valentia do crente, resolver as coisas no joelho, ainda no joelho da parte, na delegacia do céu, porque o juiz vai entrar em cena. Vai, comanda. Curve a sua cabeça, porque eu recebi uma ordem profética aqui nessa noite. Apresenta a tua causa aí na delegacia do céu. Aonde é que está isso? Você está falando aleluia? Não. O próprio Isaías diz no 43, se você for olhar no 26, ele diz: aleluia, entremos na presença dele, apresentem as vossas causas, para que eu possa justificar a causa. Ele está dizendo a você nessa noite: há um tribunal nessa noite. Você só precisa interditar a
tua vez de dobrar o teu joelho e dizer a Ele tudo aquilo que você precisa que Ele resolva. Ele é o teu Pai por excelência. Você não é órfã. Saulo diz: eu vou interditar a igreja. O que mandarei a área, Orebaia, Erabacaia. Uma coisa é interditar um povo, outra coisa é interditar os projetos de Deus. Uma coisa é lhe afrontar como pessoa, outra coisa é ir adiante daquilo que o Senhor te deu. Aleluia, aleluia. Os atributos que Deus lhe deu para você especificar nesta vida abundante está de pé, e Ele qualifica nessa noite e diz: toma ela, porque eu te confiei, eu te chamei como herdeiro. Se apresenta diante de mim como obreiro, aleluia, que não teme, aleluia, bem aprovado e que maneja a palavra da verdade, que não haverá barreira, não haverá barreira que possa deter diante daquele que te convocou. Escute, Saulo, diante do caminho, Mandarária, Atos vai dizer que quando rasgam as vestes de Estevão, lança-se sobre os pés de Saulo. Como diz Judá Berteles, tudo fala. As roupas foram lançadas sobre os pés de Saulo. Era o Espírito Santo dizendo: tu está vendo um homem inocente com uma formosura de anjo, e o próximo vai ser você. Aleluia. Você pode profetizar com o teu perseguidor, o próximo vai ser você. Deus vai lhe converter, vai converter todo esse mal em bênção. Não queira o teu inimigo morto, queira ele salvo, queira ele com discernimento, queira ele do teu lado, porque ele vai ser de muita serventia para a glória dele. Ele vai ter o teu ajudador. Entenda que Deus trabalha na identidade. A questão é cair do cavalo que não teve cavalo. Ele caiu no meio do caminho, não abordou. O texto original vai dizer que ele cai por terra. Um clarão vai aparecer, e no meio daquele clarão só ele vai ouvir a voz. Sabe o que o Senhor está me dizendo desde a semana? O Senhor está dizendo, desde segunda-feira, que eu acordei de quarta, quando eu entrei na live de manhã, falando sobre Reis 3:17, os tributos do Moabita. E o Senhor disse: além de eu encher todas as covas, eu vou dar os Moabitas nas tuas mãos, mas eu vou derrubar a árvore alta, a cidade estabelecida, e eu vou colocar pedra na fonte do teu inimigo. Eu disse: como é, Jesus? O Senhor está dizendo: o que eu vou fazer na tua vida vai refletir lá. Eles vão ter tudo, mas vai ser como pedra, vai ser como nada. A árvore vai ser como nada, a cidade vai ser como nada, a fonte vai ser como nada, porque o que eu vou fazer no meio do deserto para aqueles que confiam em mim é redenção. Há uma ordem. Irmãos, eu tenho que liberar a palavra, eu não posso sair do profético. Eu não sei quem é que o inimigo está usando como inimigo, mas ele tem um coração. E entre uma noite e outra o Senhor visita a Larabaia e vai deixar ele de pé, porque você precisa evangelizar para o teu perseguidor. Ele precisa alcançar o evangelho. Duri, Timicaia. Estenda a mão, bispa. É para tu, Fabri.
Deus vai criar uma situação. Não foi porque eu ouvi a conversa, não. Foi porque Ele me disse agora. Ele vai criar uma situação. A árvore não vai frutificar. A cidade forte vai paralisar. E vai colocar uma pedra na fonte daquele homem. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Há um estandarte de Deus nessa noite. Dizendo: a tua identidade faz eu me movimentar. A tua identidade faz eu me levantar do trono. A tua identidade, pelo preço de sangue, eu trago uma notícia nova. Quando ébria, eu sinto Deus aqui. Escute isso. Shmaria. Ananias recebe uma mensagem e diz: existe um homem, a identidade dele é Saulo, aleluia, e ele é lá de Tarso. Faz 3 dias que ele está na rua chamada direita, na casa de Judas. Quem crê que Deus vai converter aqui o adversário? Bacamandalarabaia. Ele está lá, lhe aguardando. Ô Senhor, será que eu estou ouvindo bem? Saulo, o perseguidor que matou tanta gente, é esse mesmo. Senhor, eu acho que tu está errando. Que identidade esse homem tem de perseguidor? Ô Ananias, vai lá. Vai lá, porque ele é vaso escolhido para a minha obra. Vai lá, Ananias. Não é do que estão falando, é do que eu estou fazendo. Aleluia. O que fala ao teu respeito não define aquilo que eu estou fazendo agora na tua vida. O que você está vivendo agora lhe dá uma permissão para você viver um futuro vindouro na presença dele. Não defina o seu futuro por aquilo que você está passando, porque ele já guardou o teu amanhã. Ele vai saber o que é padecer por mim. Identidade. O relógio que não ajuda. Primeiro capítulo de Juízes. Josué começa o livro com a morte, dentro de um luto. E o Senhor anima Josué dizendo: não aparte da tua boca o livro dessa lei, nela medita de dia e de noite, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Ele estava dizendo: eu te qualifiquei, te chamei, você é Josué e você tem uma identidade. Beleza, beleza. Capítulo 1 de Juízes termina com o sepultamento de Josué. Levanta o altar no seu último capítulo. Ele não deixa sucessor. E o Senhor está dizendo: houve falha militares nas terras de Canaã. Nem toda a terra foi tomada. Quem subirá para conquistar a terra? No capítulo 1 até o verso 5, 6 de Josué, nós vamos ver os rumores que todo o povo sabia quem representava Israel. Israel era definido de um posicionamento de um Deus que trabalhava por ele. Jericó e toda Canaã tremiam quando ouviam o nome de Israel, porque eles sabiam que eles vinham de uma jornada do meio do deserto, que no meio de um grande mar desceu um Deus que fez paredão. Ele sabia quem é esse, quem é o dono desse povo. Esse povo tem identidade.
Quem é esse aí? Não era mágica, não era palavra de efeito. Era um povo submisso na obediência de caminhar no meio do deserto. Não tem água. A água que está aqui está amarga. Vem cá, trazei-me aí um lenho. Lança Moisés sobre a água. Vai ter a água mais doce. Quem é esse? É o Deus dele que lançou um lenho no meio do mar e tornou-se a água em doce. É a fama da identidade do povo de Israel. Camandaraio. Quer mais? Quem que vai tomar Jericó? É um homem aí que vem como um batalhão por nome Josué, que já é sucessor de Moisés. Tem mais. Não estava no tempo de desaguar no Jordão, mas ele fez um jejum de santificação. Ele colocou os atrativos no meio do Jordão. Tem mais uma coisa: se milagre foi feito para paredão, imagine o Jordão ser suspenso com suas cachoeiras no ar e retornar para o nascente. Aleluia. Eu fico mais abismada é com o Jordão tendo que fazer um fluxo ao contrário, sem ter nada suspense, e dizer: eu vou abrir o Jordão e a água vai fluir ao contrário, mas o meu povo vai atravessar o Jordão. Quem é esse mesmo? É Barabaia. Oh, você não sabe não? Eles entraram aqui, olharam no dia da nossa colheita. Eles estão aos redores de Jericó. Deixa eu falar da fama do Deus dele e da identidade que ele tem. Eu não sei o que aconteceu, mas os muros de Jericó são 5 carros aparelhados que passam. A parede não caiu nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Eles usaram ali uma marcha, cada um dia silenciando e arrodeado. Tem uma coisa, tem um tal do chofar, que na 7ª volta tocou, o povo gritou e os muros abaixaram. Olha, o muro abaixou. Essa é a fama da identidade do Deus que você sabe. Levanta um memorial e traga a memória. O que te dá esperança? O medo estava lá, Josué já não estava. O Senhor disse: Judá, levanta, porque eu tenho dado esse povo nas tuas mãos. Judá se levanta. Camandaraia. Onde estão os Judá aqui quando a liderança não está mais? Ai, Deus disse: eu te constituí porque tu és um corpo, uma parte do meu corpo. Aleluia. Judá vai olhar porque está sendo a maior tribo. Ele chama a menor, Simeão, e diz aqui: vamos esvaziar e colocar os cananeus e os fariseus para fora. Ora, Macaia. Aí dentro de Canaã, porque dentro das nossas Canaã tem um nome de um homem chamado Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque, diz a história que ele tirou a identidade de 70 reis. O que foi que ele fez? Como que ele tirou a identidade? Ele tirou o dedo polegar das mãos e dos pés. Ele estava dizendo assim: nenhum homem desses poderosos, não era reis de outra região não, era da clã de dentro dos cananeus. Ele estava dizendo: na mão ele não pode segurar a espada, e nos pés ele não pode ficar de pé. Eu estou arrancando toda a identidade deles, para que eles venham comer debaixo da minha mesa. Aí eu encontro, aleluia, 2 com identidade dizendo: é hoje, é hoje. Que Deus vai enfraquecer aquele que corta polegar de mão e polegar do pé. Aquele que desequilibra a espada que está na tua mão e o equilíbrio de você ficar de pé. Você vai se levantar e vai pegar a espada na mão, porque Ele te constituiu com uma identidade.
Eu estou sentindo tanto Deus. Quantas pessoas não estão aqui sendo setadas pelas mentiras de Satanás? E ele olha para você e diz: eu te trouxe arrastado aqui nessa noite para você retomar a identidade que eu te dei, que eu conquistei, que tinha uma ruptura, que eu disse, eu sou a ponte que ele dá o acesso para você atravessar para o outro lado. Com você não há encantamento, não há macumbaria, não há muralha, não há adversidade, não há promoção do teu adversário que venha eu tirar e descaracterizar aquilo que eu já coloquei em você. Ele está dizendo, eu não vou colocar. Você já tem uma identidade em mim. Para entrar dentro dos aviões, ele só deixa a gente entrar com um registro e uma foto para acessar voos. É assim ou não é? E nessa noite, para você acessar o voo espiritual, há uma senha aqui nessa noite. Calária. E qual é o RG? Eu sou nova criatura. Meu filho, se alegre, porque seu nome está escrito no livro da vida. Ele vai olhar e ele vai dizer assim, ó, aleluia, aleluia. O que aconteceu aqui dessa nova regeneração? Aleluia. Ele venceu. O mundo não vai ser condenado porque o pecado, aleluia, porque é pecador. Ninguém vai ser condenado porque é pecador, mas porque rejeitou o Salvador dos pecados. Vou repetir isso novamente. Ninguém vai ser condenado pelo pecado, mas porque rejeitou o Salvador dos pecados. Camária. Ele venceu o pecado, ele cumpriu a lei, ele triunfou sobre Satanás, ele venceu a morte, ele não pecou. Por isso, aleluia, ele não deveria sofrer a condenação da morte como Adão. Mas Satanás cometeu o maior erro dele, foi matar um inocente. Matando o inocente, ele me deu a garantia, porque o sangue do inocente me remiu, me quitou, me fez eternamente dele. Levanta a tua mão. Eu estou sentindo ele. Recebe uma gota deste sangue. Alarabaia, amanto. Eu sinto, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Satanás é condenado pelo seu erro fatal. Matar um inocente. Aleluia, ele não tinha permissão. Ele só poderia matar pecadores. Mas o sangue eminente, inocente da cruz do Calvário, é por isso que a tua ceia é tão importante, porque ele identifica. Queremos tantas chaves, mas desprezamos o principal. Eu quero uma chave para o meu filho mudar. Recebe a eminência do sangue inocente que já salvou o seu filho. Alarabaia. Eu quero uma mudança nova. Recebe o que Isaías já disse e o que Paulo se pronunciou. Se você está nele, você é nova criatura. Se passou, você é eternamente dele. Eu sinto ele. Satanás não tinha mais poder e nem autoridade para matar um inocente. O erro dele foi esse. Oh, Aramaia. A Bíblia diz que ele subiu como um renovo, raiz de uma terra seca.
não tinha formosura, não tinha parecer. Era o Filho de Deus credenciado com o verbo. Ele não fez nada como Deus, ele fez como humano, com as mesmas dores que eu, com os mesmos sentimentos que você. Só que ele disse: eu vou resistir, porque eu amo ela, eu amo Maria, eu amo Tânia, eu amo José, eu amo Mateus, eu amo Lucas. Eu vou resistir por ele. Ele sentiu na pele, mas ele disse: vai fazer valer a pena. É um amor imensurável, é incomparável, é indescritível. Não há verbo que conjugue esse amor. Ele subiu, não tinha formosura, não tinha parecer. Olhando para ele, nenhuma beleza viu para que os desejasse. Era homens experimentados, mas de quem escondia o rosto. Não fizeram dele caso algum, mas ele permaneceu. No meio da cruz dolorosa, Orebaia, estavam as mulheres, e eles estavam lá, Maraia. Ele sentindo as dores, aleluia, no Getsemane, aleluia, suou gotas de sangue, aleluia. Ele sentia que estava chegando a hora, mas quando ele sobe, não foi prego, não foi pregão que pregou o meu Jesus na cruz do Calvário, foi o amor redentor dele. O amor deixou ele pendurado, foi o amor resgatador dizendo: eu sou inocente e o meu sangue derramado vai lhe dar acesso novamente. É por isso que você tem o direito de estar aqui e usufruir o governo dele. Recebe cura, recebe salvação, recebe desprendimento, recebe nessa noite poder dele. Burica mandarachúria, ruidera barachúria, barica marachúria. Escute isso. Curve a sua cabeça, escute. Nós passamos 6 anos dentro de um sítio. Eu estou sentindo Deus. Quando nós fomos chamados, nós trocamos 10 mil para viver com R$800 dentro de um sítio. Com um filho especial que eu tenho. E de madrugada, o Senhor me visitou e disse: se eu tivesse lhe chamado quando você, aleluia, estava sem nada, não seria chamado. Mas você chamado é você abrir mão e você está lá, porque você tem uma identidade. Me levantei, tomei coragem. Certo dia, meu filho fazia quase um mês que não comia. Eu contava as costelas dele, o especial. E o Senhor disse assim: ele sempre me recobra e me faz lembrar da identidade que ele nos dá. E ele falou assim comigo: ora sobre a vida do teu filho. E eu disse: Senhor, sacerdote, eu não gosto de tomar o lugar do sacerdote, é o meu esposo. O Senhor disse: mas eu te chamei, te constituí, te dei uma identidade. Eu resisti 1 mês. E na última semana ele estava tomando 10 ml de seringa, não tinha nem força de ficar em pé. Nós estávamos vestindo fralda nele, sem banhar, porque ele não se sustentava. E meu esposo saiu para o outro sítio, para a ceia. E era 7 horas da noite e eu resolvi arrumar a casa. Todo mundo saiu. E o Espírito Santo gritou dentro de mim e disse: filha, eu te dei uma ordem, você tem uma identidade. Como ele insiste para a gente aflorar aquilo que ele nos dá. E quando eu cheguei perto da cama com a voz bem baixinha, ele olhou para mim e fez com a mãozinha, eu curvei a cabeça, e numa voz muito baixa ele disse: manhã, é hoje que eu vou para o céu. Quando ele disse essas palavras, dentro de mim cortou. E eu me posicionei, porque o Espírito Santo aflorou no meu ouvido e disse: eu te dei uma ordem e uma identidade.
Irmão, eu troquei de roupa. Peguei a Bíblia igual um assembleano vai para um hospital. Cheguei aqui, dentro do quarto. Boa noite, Felipe. Sou a missionária. Não sou sua mãe, sou a missionária. Eu vim aqui fazer uma oração. E ele olhando assim para mim, sem entender o que estava acontecendo. E eu entendi, levantei a mão e disse: não é uma mãe que está aqui, é uma missionária. Não é uma mãe, eu sou uma missionária. Fui vocacionada pela minha identidade. Quem vai funcionar aqui não é a mãe, é a missionária. É a identidade que Deus lhe dá, é que lhe impulsiona a fazer coisas impossíveis. Você pode até se achar pequeno, mas é como disse, aleluia, Débora: eu profetizo, a mulher de alguém julgava Israel. Minha vocação vem antes de qualquer coisa. Eu disse: eu tenho identidade. Missionária ela está aqui, prazer. E ele olhando. E eu disse: Espírito Santo, perdoa a missionária, porque ela estava agindo como mãe. Mas agora eu quero repreender todo o espírito de morte. Fiz uma oração com autoridade. Quando eu terminei, pluf no chão. Agora é a mãe. Tu sabe que eu não aguento, Senhor. Quando eu me levantei, ele fraquinho veio até mim e disse: Maninha, eu estou com fome. Identidade. Quem é você? Nós vamos fazer um ato profético. Você vai chamar o seu problema, não porque você é a mulher de alguém, mas é por aquilo que o Senhor lhe vocacionou, pela tua identidade. Eu me posicionei, olhei, e eu disse assim: Felipe, você quer comer? Felipe Mateus. Ele: você quer comer o que, meu filho? Ele fraquinho: feijão, arroz de noite e carne. Aí fez: ovos, viu? Suco, manhã, estou com fome. Fui lá dentro, tinha tudo na geladeira feito. Coloquei, não esquentei, fui para o micro-ondas, coloquei uma colher de cada. Fui dando mais de meio só na seringa. Comecei a dar pautadamente, usando ainda a identidade de mãe. Fui dando. Quando ele terminou, que eu olhei, e espantada eu para o prato, ele dizia: quero mais. Eu disse: vai dar certo não. Isso não vai dar certo, vai passar mal. Fui lá, coloquei menos do que eu coloquei. Dei pela segunda vez. Quando ele terminou, ele disse: maninha, eu estou com fome. Pela terceira vez. Aí eu disse: ô Jesus, eu vou para o hospital, o menino vai morrer aqui de uma congestão. Eu não esqueço nunca daquela voz. Aquela voz chegou no meu ouvido e disse: quem curou, foi eu ou foi você? Quem foi que curou ele? Foi eu ou foi você? Não é você o seu chamado. É a identidade que Ele coloca em você que Ele se responsabiliza. Não se trata de você, se trata daquilo que você foi resgatado. Se trata da tua identidade formada nele. Não é o que os outros dizem ao teu respeito, é o que Ele sabe de você. Não importa se os ananias vão lhe confundir. Não importa se a Tony Bezek tirar o seu equilíbrio. Mas hoje é dia de resgatar. Fica de pé. Deixa tudo que você tiver no banco. Eu
Quem está aqui nessa noite? Qual é a identidade que você tem apresentado? É a de a mulher de alguém? Porque Débora era profetisa, mulher de alguém, e julgava Israel. Antes de tudo tinha sua vocação. Como mulher, eu me enfraqueço. Como mulher eu sinto dores. Mas como profetisa e identidade em Deus, eu posso encher o peito nessa noite e dizer: eu posso tudo nele que me fortalece. Eu quero que você feche seus olhos. Há um favor, há uma graça sendo derramada. Há uma graça sendo derramada aqui nessa noite. Deus está dizendo, bispo, equilibrar a mulher de Lapidote com uma vocação da identidade que eu te dei, para de se esconder uma na outra. Eu sou mulher de alguém e eu não posso ser profetisa, ou eu sou profetisa, eu não posso ser mulher de alguém. É hora da igreja e das mulheres se levantar com a sua identidade e usar proporcionalmente, porque você foi chamada para ser eternamente dele, para fazer a diferença. Para de murmurar, para de ir, aleluia, em Maria vai com as outras. Você não é massa de manobra, você é identidade dele, você é definida, você é a menina dos olhos dele, você é aquilo que os céus pensam ao seu respeito. Coloca a tua identidade para fora. Há uma graça. Você vai sair daqui, segure na mão do teu irmão, eu vou entregar o microfone já. Eu estou sentindo uma graça, bispa, tão grande. Eu vi corrente sendo quebrada aqui nessa noite. Tem pessoas que vai dar voo alto no espiritual. Camandarabaia. Você não pode sair do lugar sem a tua identificação, nem se apresentar para dar um voo sem mostrar o seu RG. O seu RG é: você é nova criatura em Cristo Jesus. Quem é você? A sua nova identificação é nova criatura. Eu não mais vivo, mas Ele vive em mim. Não foi vós que escolheu, foi Ele que te escolheu. Se prepare para o próximo voo. Haverá um voo alto. Muria Shuribicala Maia. Shúria. Caminhará Shúria. Brigalará para Shuri Meacaia. Era para Dure para Seramanto. Haraia da Calara para Shúria Barraia. Receba o derramamento de uma identidade diferenciada. O que você se posiciona hoje vai assombrar o teu adversário. Quem é ela? Ela é lá daquela igreja. Que igreja? Aquela que chama por ele, aquela que ora e o coro, aleluia, o coxo anda. Aquela que ora e pessoas é liberta. É aquela que ora e o fogo desce. É a igreja que tem identidade. Madaribias. Identidade não se compra. Identidade é pessoal. Identidade tem a sua digital. Eu não posso usar a identidade da bispa para dar voo. Tem que ser a tua digital. É parabaia. É a tua identidade que vai manter os teus adversários de pé. Há uma unção aqui, abacaia. Uma unção de renovo.
Adore aí, querida, por favor, já entrego. Eu estou querendo entregar o microfone, mas o microfone está pregado. A bicha não vai me convidar não, mas o próximo ano. Mas eu estou sentindo uma graça. Se prepare. Se equipe. Você vai dar um voo tão alto. A tua identidade vai atravessar a fronteira. Você vai expandir. Ura, charabai, darabai. Orabaia, darabaia. Recebe de Deus nessa noite renovo, força, vigor, virtude, autoridade. Saia modificada. Meu Deus, se prepare para o voo. Ministra na vida de alguém, ministra. Olha para o teu irmão e diga: se prepare para o voo. A tua identidade foi aprovada. Hoje ele dá mais do que a identidade. Ele te dá um passaporte internacional para você atravessar a fronteira. Eu estou sentindo ele na casa. É a hora que Deus chega dizendo: eu estou na história. Eu não te provei, não foi para você morrer, foi para tu ser aprovado. Você está dentro dos padrões. Júlia, escute isso. Diga: meu piloto é Jesus. E ele me autorizou para entrar no reino espiritual identificada. E o inimigo fique de pé, porque ele vai ver o tamanho do meu Deus. Você pode adorar Ele? Se prepare para o próximo voo.